Estou recebendo o Padre Leandro Pupim, ele que é lá da paróquia São Pedro, aqui em Ribeirão Preto, São Pedro Apóstolo. E nós vamos falar sobre um tema totalmente atual, vamos falar sobre Natal. Padre Leandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André, bom dia a todos que me ouvem. Quero deixar já um bom dia especial aqui para o pessoal lá do Ipiranga, da paróquia São Pedro e arredores, e todos que possam nos ouvir também. O Padre já esteve conosco no início do nosso projeto, que completou um ano de Rádio Nova Ribeirão. E agora eu quero falar, Padre, a São Pedro é uma igreja enorme, fica ali na Rua Bahia, esquina com a Rio Grande do Norte. O pessoal confunde Rio Grande do Sul, que é mais embaixo, né? Exato. Com a Rio Grande do Norte. E também faz parte uma comunidade muito gostosa, muito simpática, que fica ali na Rua Espírito Santo, pertinho da Paranapanema. Uma comunidade dedicada a Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora Auxiliadora, que tem muitos anos já de história também ali. Bom, então como nós vamos falar do Natal, Nossa Senhora, São Pedro, que depois, então a Nossa Senhora, aquela que vai carregar, que vai gerar o Cristo, e depois o Pedro que vai, Pedro, cuida da minha igreja aí, segue minha missão. Estamos em sintonia. Exatamente, Nossa Senhora participa ativamente da geração do Salvador, e Pedro, com os apóstolos, outros também, participam da geração da igreja. Então, dois lados do mesmo mistério, né? Cristo e a igreja. Padre, nós estamos aqui, só se fala de Natal nessa cidade, no Brasil, no mundo, luzes, correria, presentes, panetones, mas o calendário da igreja vai muito além da noite feliz, vai muito além daquele dia. Estamos vivendo uma preparação para esse grande dia. Sim, a igreja entende que o Natal, tamanha importância tem para a humanidade, que é necessário, é fundamental, um tempo de preparação, um tempo de celebração solene e um tempo de amadurecimento para que a vida siga com as luzes desse mistério celebrado. Enquanto tem muita gente, Natal acabou, não é mais aquela mesma coisa, e realmente às vezes vem aquele sentimento. Eu lembro hoje a noite é bela, junto eu e ela, vamos à capela, da ceia, tinha que esperar da meia-noite, a gente morrendo de fome, e a mãe, não deu meia-noite ainda. Exato. Aos poucos parece que isso foi se perdendo para a sociedade em geral. Mas e na igreja, Padre? Parece que eu estou vendo novena, estou vendo o pessoal mobilizado, a igreja continua vibrante não só nessa tradição, mas nessa vivência de fé? Completamente integrada com a sociedade. No passado, como você lembrou, no passado assim em que essa espera da meia-noite, que ainda existe, obviamente, ainda há essa tradição, mas naquela ocasião vamos pensar, uma sociedade um tanto mais silenciosa, uma sociedade um tanto menos agitada. Então as pessoas na noite de Natal, dia de Natal, elas tiravam o tempo para isso, e assim era. Portanto, esperar até meia-noite, era o charme da coisa, né? Além daquela tradicional menção à Missa do Galo, que celebra a liturgia celebrada no Vaticano a partir da meia-noite. Então havia também essa conexão. Na atualidade, essa situação da meia-noite vai cedendo espaço e a igreja se adapta. E sim, você lembrou que na atualidade as novenas já existentes anteriormente, agora elas se adaptam. As novenas são celebradas nas casas das pessoas, com grupos menores, mas vários grupos vivos, no bairro, nas ruas, nos arredores de uma comunidade paroquial, como é o caso da São Pedro e como é o caso das mais de 40 paróquias existentes na cidade de Ribeirão Preto. Imagine, a cidade de Ribeirão Preto, neste esforço que a Igreja Católica está exercendo, ela está celebrando novenas de Natal em inúmeros lugares simultaneamente. Além da novena, quais são as formas de preparação? É uma data solene, é um grande momento, é um grande memorial, mas o que mais eu posso fazer para efetivamente celebrar bem o nascimento do Cristo?
A novena é justamente essa presença da oração preparatória ao Natal na residência das pessoas. Paralelo à novena, e tão importante quanto, ou fonte da própria novena, são as celebrações de missa no tempo do Advento. As 4 semanas que antecedem o Natal, elas são chamadas de Advento, e a liturgia toda a dinâmica das celebrações dominicais, ela é voltada para esta preparação, no intuito de dizer, por um lado, o mistério profético da vinda de Jesus ao mundo, do seu nascimento, e por outro lado, a necessidade de que nós nos preparemos enquanto vida, enquanto família, para receber esse mistério em nossas vidas. Então, 4 semanas é um tempo interessante, um tempo necessário, um tempo eficaz para preparar o Natal. Mas quem chega na celebração, está lá na Santa Missa, ele percebe que é uma missa diferente, não tem aquela euforia, não tem o Glória, por exemplo. Por que isso, padre? Exatamente. O hino de louvor, ou Glória, como você mencionou, ele é suprimido na liturgia do Advento, nas 4 semanas anteriores ao Natal, mas ele dá espaço a um momento em que se acendem as 4 velas do Advento, justamente para marcar visivelmente ao público que ali está celebrando o transcurso do tempo. Então, não cantamos o hino de louvor, mas cantamos uma canção. Enquanto se canta, se acende uma vela e outra vela, e assim nas 4 semanas. E essa é uma maneira de, digamos, materializar, simbolizar a passagem do tempo e a chegada do Natal. São velas coloridas, a gente olha, fica bonito, mas tem um significado. Qual que é o significado de cada domingo, de cada vela, de cada cor? Quando você pode ter a coroa do Advento totalmente em cores roxas, né, as velas, ou você pode ter 3 velas roxas e uma rósea, ou mais lilás assim, e você pode ter as 4 cores litúrgicas, verde, o rósea, o branco e o roxo, né? Vamos pegar essa última expressão que eu coloquei, porque ela acaba cobrindo tudo. O verde lembra o tempo comum, ou seja, o novembro, por exemplo, quando se estavam encerrando as atividades litúrgicas de um ano litúrgico. Então, e o verde é marcado é o símbolo do tempo comum, em que Jesus caminha com o povo nas coisas do povo. A vela de cor roxa, propriamente a vela do tempo do Advento, tempo de preparação, em que a gente tem que estar um pouco mais introspectivo, em que a gente tem que ficar um pouco mais assim reflexivo, justamente para fazer um bom fechamento do ano e a recepção do Natal. A cor rósea, geralmente ela é acesa no 3º domingo do Advento, ela indica alegria e esperança. Está próximo o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rosa. E o branco, nesse ano de modo especial, a festa da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro último, caiu também no final de semana. Então ali nós temos uma espécie de menção à participação de Maria, a mãe de Jesus, nesse advento, na preparação para o Natal. A gestação de Nossa Senhora para o menino Jesus, ela é, digamos, a metáfora para a gestação em cada um de nós de um tempo novo. Lá na Paróquia São Pedro, o senhor tem estimulado as confissões nesse período. Quem tem uma vivência de comunidade, confessa o ano todo, faz jejum, não espera uma data específica. Algumas pessoas se focam muito na Semana Santa. Não, é preceito, eu tenho que confessar na Semana Santa, vou jejuar na Semana Santa. Confissões e jejuns no Natal são comuns, são aconselháveis? Vamos falar sobre isso, padre? Vamos lá. O jejum no Natal, o jejum é sempre algo, digamos, opcional. Vai muito da espiritualidade, da maneira como cada um está vivendo o momento. É recomendável? Sim. Não é um preceito da igreja, como é, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, né? Não, é diferente. Já a confissão, a gente aproveita para estimular as pessoas
a buscarem o sacramento da reconciliação, da confissão, nesse período, porque é um período que, junto com a espiritualidade propriamente bíblica e natalina, a gente percebe que as pessoas estão já projetando o ano seguinte, estão já fazendo o balanço do ano que vai terminando e, claro, cabe muito bem na vida de todo cristão um momento de reconciliar-se com Deus. As coisas que transcorreram assim de maneira confusa, de maneira até errada ao longo do ano, tem no momento da confissão antes do Natal um momento oportuno de arrependimento, reconstituição da vida, um olhar de esperança. Nas leituras, nas homilias, qual que é o centro, qual que é o direcionamento do advento? O que mais vai se focar aí? É nas transformações, nas mudanças, no estar aberto para esse Cristo que chega? Qual que é o direcionamento? Me permita lembrar. As primeiras leituras de cada missa, são 3 leituras mais o salmo, não é? A primeira leitura, um salmo de resposta, a segunda leitura e o evangelho. Então, dessa liturgia bíblica toda, a liturgia da palavra, as primeiras leituras, ou seja, as leituras da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, elas retomam os profetas, de modo especial. Por quê? Porque os profetas, a seu tempo, na história de Israel, sempre anunciaram: 1. A fidelidade ao Deus de Israel. 2. A necessidade de conversão para uma vida em Deus. Então, as primeiras leituras bíblicas, os profetas, eles indicam essa transformação. Não há transformação possível se não houver antes reconhecimento dos limites e das faltas, né? As segundas leituras, elas são colocadas geralmente das cartas do apóstolo Paulo, geralmente, e elas têm o intuito de refletir, primeiro, a esperança que Cristo traz para aqueles que aderem à sua palavra de vida. E segundo, o mistério da encarnação que transforma a vida das pessoas. Deus feito homem, é isso que vamos celebrar no Natal, é esse o elemento teológico principal do Natal, né? E os evangelhos trazem justamente essa dinâmica da história da salvação. Por exemplo, João Batista anunciando Jesus. Jesus sendo reconhecido no meio das pessoas. E lá, pertinho do Natal, o próprio evento do nascimento de Jesus. E aí, avançamos e chegamos, enfim, no Natal. Exato. No Natal, algumas pessoas ficam, às vezes, incomodadas ou às vezes confundem. Chega numa igreja, tem uma árvore de Natal dentro da igreja. Certo. Ela fala, mas reclamou que eu estou indo lá gastar, que eu estou consumindo, falou do Papai Noel, mas a árvore de Natal está aqui dentro. Como se encaixam? Como que a igreja recepciona essas tradições? Tem a história que o Papai Noel seria um bispo católico. Vamos falar sobre isso, padre? Esse Natal de fora, o Natal de dentro, os dois natais juntos, como que a gente trabalha isso? As pessoas às vezes querem esperar o Papai Noel e esquecem de acolher Jesus, né? Isso é uma verdade que está aí posta e que cada um fique atento para viver a cultura do Natal, mas também viver a espiritualidade do Natal. E a espiritualidade do Natal é Jesus, né? Dito isso, e fazendo memória também que o primeiro Papai Noel é uma referência a São Nicolau, um bispo católico, né, lá dos primeiros séculos, que tinha por atividade marcante em seu episcopado o cuidado com os pobres, o cuidado com as pessoas que, na época do frio, não tinham cobertor, que as pessoas que, na dificuldade, não tinham alimento. São Nicolau foi um homem que exerceu a caridade. Claro que com o tempo, né, digamos assim, as pessoas vão transformando
né, certos elementos históricos em símbolos até comerciais. Bom, dito isso, é importante que a gente então distingua. Você falou aí da árvore de Natal dentro de uma igreja. Vamos lá. Particularmente, eu não gosto disso. Tanto é que lá na Igreja São Pedro eu oriento as pessoas a que não coloquem esse tipo de símbolo no ambiente litúrgico. Agora, colocar uma árvore de Natal lá numa secretaria paroquial, ou de repente até na casa paroquial, claro, é uma maneira de você interagir simbolicamente com a cultura do momento, né? Mas eu acho que tem que ter esse discernimento. O presbitério, o lugar da celebração, o templo, ali o ideal é o presépio. O presépio, as imagens da Sagrada Família de Nazaré e toda aquela cena bíblica que encontramos nos evangelhos do nascimento de Jesus, representada num presépio, isto sim é, digamos, um elemento que, dentro da liturgia, a qual estávamos comentando agora, o presépio vai, digamos, também materializar a cena. Aí sim. Vamos colocar aqui uma bolinha brilhante, não sei o que, uma luzinha. O pessoal gosta. Eu não vejo problema nisso, porque também é uma interação. Se o presépio criar assim uma conexão entre a vida cotidiana do povo, cheia de pisca-pisca e não sei o que, e a vida litúrgica da igreja, então que o presépio ali tenha uma espécie de mistura das coisas, dentro de uma certa, digamos, um bom senso. Agora, a árvore de Natal, eu prefiro em outros ambientes. Nada contra, mas que ela seja usada em um ambiente mais residencial e assim por diante. Vamos falar do presépio, do nascimento, a partir do momento que começa a se celebrar o nascimento de Jesus de modo mais efetivo. Quase todas as sociedades dedicam uma atenção toda especial ao presépio. O senhor coloca alguns mais simples e que realmente tem aquela conexão mais intensa, alguns mais adornados, aumenta-se os anjos, os animais. Mas a mensagem do presépio continua muito presente hoje. A humildade, a simplicidade, aquele Deus que de todo o seu poder desce talvez na humildade mais extrema, que é uma estrebaria, um presépio, um local onde ficam os animais ali no cantinho. Exato. O centro do presépio é a manjedoura. Antes do Natal, vazia, só ali um bercinho de palha. Na verdade, o comedouro dos animais. Adaptado, conforme a palavra de Deus nos diz, adaptado ali por Maria e José para recepcionar o menino Deus. Mas então, antes do seu nascimento, o comedouro dos animais, a manjedoura. No nascimento de Jesus, na noite de Natal, Jesus ali é posto. E aí sim, você mencionou muito bem. Deus Todo-Poderoso se faz pequeno, simples e humilde. E ali, na figura do bebê, da criança, do menino Jesus, e em torno a sua mãe, seu pai, e aí você começa a expandir de novo. E no entorno, os animais, eu acho que aqui tem um significado ecológico tão bonito, de interação com a natureza, de coletividade com o mundo ao nosso redor. E ainda os pastores que são chamados, aí você vai ampliando, e aí os pastores que são chamados pelos anjos e vão prestar adoração ao menino Deus, e com o tempo, lá no dia 6 de janeiro, a gente comemora a vinda dos 3 reis do Oriente. Então aí sim, do mistério do nascimento de Jesus, se expande toda uma mensagem que é de humildade, de simplicidade e de amor. Se a gente fizer o contrário, se a gente pensar primeiro nos enfeites e nas luzes e esquecer o presépio, é possível que a gente eu fico imaginando uma pessoa assim incauta, sem tal orientação, ela começa a montar o seu ambiente e no final das contas ela esquece do aniversariante da festa.
Aí fica feio. Mas se fizer o contrário, começar da manjedoura, do nascimento dele, a expansão dessa mensagem transforma as pessoas. E nessa preocupação de esquecer o aniversariante, no dia de Natal, como o senhor aconselha que seja o meu dia, a minha preparação e a minha vivência? Eu sei que muitas ouvintes que estão nos acompanhando agora estão ali preocupadas. Eu tenho que fazer o peru, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que preparar, tenho que deixar bonito, tenho que fazer. Eu estou na missa, mas estou aqui preocupada. Será que vai dar certo? Eu deixei o forno ligado. É isso? O que efetivamente eu preciso nesse dia tão importante? A sua fala retratou de maneira muito especial o clima de correria que pode se instalar no momento que tem que ser de paz e tranquilidade, né? Você retratou muito bem. Diante desse retrato que você fez, e que é muito comum, muita gente passa por isso. Eu vou dar um conselho aqui que talvez, eu acho que vai um pouco na contramão desse mundão aí. Mas comece, para preparar o Natal, primeiro pergunte para si mesmo, ou então liga lá na paróquia São Pedro, pode ser assim, né? Que hora que é a missa de Natal? Começa por aí. Se Jesus é o centro da nossa vida, que hora que vai ser a missa de Natal da qual eu vou participar? Começa por aí. A partir daí, se você responder a esta pergunta e se você se preparar para celebrar o Natal ali, na liturgia, o nascimento de Jesus, aí sim, você pode fazer a correria que for. Ela vai ter sentido. Agora, se você não fizer essa pergunta, que hora que eu vou celebrar o nascimento de Jesus? Que hora que eu vou estar na minha comunidade, numa celebração eucarística, para vivenciar a liturgia do nascimento de Jesus? Se você não responder a essa pergunta em primeiro lugar, meu caro, você vai correr e não vai chegar a ponto nenhum. Agora, se você responder a esta pergunta em primeiro lugar, toda a tua correria, supondo que ela aconteça, ela terá outro sentido. Na nossa vida cotidiana, terminada a ceia do Natal, tudo já começa Réveillon, o comércio já começa a se preparar para o Carnaval e para isso, para aquilo. Mas na igreja ainda tem a chamada oitava do Natal. O que é a oitava? Qual que é o significado? Por que isso é importante? As oitavas na liturgia da igreja, elas correspondem a uma ênfase na liturgia da importância do mistério celebrado. Ou seja, Natal é tão importante que os 8 dias seguintes têm as leituras todas ainda voltadas para o nascimento de Jesus. São leituras que às vezes não se conseguiu vivenciar na véspera e no dia, uma questão prática, mas você ainda vai aproveitando e mergulhando mais a fundo pela palavra de Deus no mistério do nascimento. Temos a oitava do Natal, temos a oitava da Páscoa, que é o mistério da ressurreição de Jesus. Então as oitavas são isso. Todo ano, do dia 26 de dezembro até a virada do ano, e às vezes esticando ali até o dia 6, no caso do Brasil, isso é muito forte, o dia 6 de janeiro, onde você tem os reis do Oriente que vão visitar Jesus. Esse período, chamado período do Natal, e aí dentro dele a oitava do Natal, é o período para que a gente perceba justamente os desdobramentos, o alcance que o nascimento de Jesus teve e tem. Não foi só para a família de Nazaré, dali foi para os pastores, dos pastores para os reis do Oriente, e dos reis do Oriente, estrangeiros que foram ver Jesus, para o mundo inteiro. Nós somos todos estrangeiros, mas precisamos ver Jesus. Padre, lá na sua paróquia tem talentos também, né? Tem a escritora, a poetisa, cantora Rita Cruz, inclusive leitora. E a Rita mandou um texto aqui, Natal. A mãe que espera um filho sabe como é que se sentiu Maria ao lado de José, esperando Jesus, que a todos traria uma grande luz naquela estrebaria. A mãe que ama o filho sabe como é
o amor que deu Maria junto com José a Jesus nascido nessa noite especial, tão sublime e serena, chamada de Natal. Obrigado, Rita, pelo texto. Padre, acho que muito se cantou, muito se escreveu, mas o que a gente pode falar aqui? Jesus, Maria e José, um modelo que transformou a humanidade, que permanece vivo até hoje? Um exemplo, com certeza, um exemplo de unidade familiar, em primeiro lugar, né? Unidade familiar, um exemplo de papel de paternidade, o papel da maternidade e também um exemplo de educação familiar. Se a gente pegar outros textos bíblicos, principalmente do Evangelho de São Lucas, que retrata de maneira mais detalhada partes da infância de Jesus, a gente vai perceber que a paternidade e a maternidade de José e Maria, eles exalam inspiração para nós. Então sim, Jesus, Maria e José formam esta sagrada família de Nazaré. Não um modelo rígido, mas um exemplo a inspirar todas as famílias em Cristo. Padre, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem agora para quem está nos acompanhando, que o senhor falasse algo que não comentamos ainda. O que é importante será apreendido, guardado e vivenciado nesse período tão importante que é o período do Advento e do Natal? Obrigado pela oportunidade. Eu vou trazer aqui para o público que nos ouve um pouco daquilo que eu estou refletindo na comunidade paroquial. Ainda há tempo para que cada um de nós faça uma avaliação de como foi o ano que está acabando. Ainda há tempo. E é necessário que se faça essa avaliação. Porque nesta avaliação, numa avaliação sincera dos erros e acertos, dos projetos que não foram para frente, que eu não consegui desenvolver, ou mesmo na gratidão pelas coisas que boas aconteceram, a gente tem a medida da vida acontecida. Que o passado não seja um fantasma, como diz a literatura, o fantasma dos natais passados, mas que o passado seja uma luz de consciência. E aí, a partir dessa avaliação, olhe o mistério de Jesus. E ao olhar o mistério de Jesus, numa celebração, na leitura da palavra de Deus, às vezes num filme. Hoje nós temos filmes de excelente qualidade, filmes e séries de excelente qualidade que retratam esse mistério da humanidade, que é o nascimento de Jesus. Enfim, ao contemplar o nascimento de Jesus de alguma forma, que as pessoas possam perceber ali o novo ponto de partida para o ano seguinte. Agradecendo a visita generosa do Padre Leandro Pupim, Padre presente, a gente pede bênção, né, Padre? Deixa aqui a sua bênção, a nossa audiência e também a nossa querida Rádio Nova Ribeirão. Muito bem, que Deus abençoe realmente a todos e esse caminho para o Natal seja iluminado. Padre, essa casa é sua, conte sempre conosco, venha mais, hein? Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, falar muita coisa. As suas passagens aqui pela Nova Ribeirão são sempre, depois, muito bem comentadas e repercutidas.